Nesse breve vídeo sobre filosofia política, quero que a gente pense a nossa atualidade. Então, estou trazendo aqui uma cena que tem a ver com instituições, uma instituição muito antiga já, que é a prisão, mas que até hoje existe e funciona, e a gente quer analisar como que a sociedade funciona nas suas instituições também, né? Aí essa cena desse filme é um documentário da Maria Augusta Ramos, chama Juízo, e tem a ver, é um filme que mostra audiências reais acontecendo, né, com jovens em conflito com a lei, né? Então os adolescentes, né, menores de 18 anos, que cometem ato infracional análogo ao crime e são julgados e punidos em função, são responsabilizados em função de seus atos. É um filme bem interessante. Aí, os personagens que aparecem, né, familiares, policiais, aqui na cena tem um defensor à direita, uma juíza ao centro, uma promotora à esquerda da juíza ali, né, na nossa visão, e de costas um jovem que está sendo então julgado numa audiência. Todos são reais, só tem um jogo de cena que os adolescentes eles não aparecem, né, propriamente na hora que mostra o rosto ali, e a fala deles é já um jogo de cena em que eles foram substituídos por outras pessoas, por outros jovens que atuam então no lugar daqueles jovens que de fato cometeram os atos infracionais. Então é um documento muito interessante que preserva aqui a imagem dos jovens em conflito com a lei, mas todo o resto é real, todo o acontecimento ali é real, só realmente a fala dos adolescentes é que foi reencenada por outras pessoas. Então, um documento bem interessante para a gente conhecer e entender um pouco mais da nossa atualidade política. E quero aqui pensar a filosofia política, então estou pensando a filosofia como uma ferramenta para a gente pensar criticamente a nossa atualidade e também usar a nossa atualidade para pensar criticamente a própria história da filosofia. E a referência filosófica que a gente vai trazer hoje é o Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, ligado então ao contratualismo, né? Toda a ideia de contrato social. Tem vários autores, mas um desses autores bem fortes, bem importantes na tradição, é o Thomas Hobbes. E aqui eu vou ler para a gente, vai ser um exercício de leitura comentada desses trechos que eu separei do livro Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Já introduzindo aqui a ideia do Leviatã, uma figura mitológica, um monstro, acho que um monstro marinho, enfim, que aparece em algumas mitologias e religiões, né, na própria Bíblia, Antigo Testamento. Então, na mitologia hebraica, o Leviatã já aparece, e aqui o Thomas Hobbes escolhe essa imagem para falar, para representar o Estado como esse Leviatã. O Estado, então, é aqui também de alguma forma representado como esse monstro, mas a gente vai entender aqui e se posicionar em relação ao que o Thomas Hobbes diz, por que ele justifica dessa maneira a existência do poder político, e ele faz isso a partir de uma certa leitura também da natureza humana, da condição humana. Então, vou ler esse trechinho aqui com vocês e vou comentar o que eu achar importante também de comentar. Ele começa dizendo: o fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita, quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária das paixões naturais do homem. Então, num mínimo parágrafo, tem muitas coisas aqui. A ideia de que os homens, no caso os humanos, se colocam uma restrição, restringem algo de si mesmos para poder viver, então, juntos, e para poder conservar a própria vida, porque se eles não, de alguma forma, se unirem dessa maneira, debaixo de um Estado, é onde a gente vai chegar, eles vivem numa condição de guerra de todos contra todos, que seria a condição da própria natureza humana, das paixões naturais do homem. E aí o Hobbes faz aqui uma pequena listagem de alguns valores que também estão ligados à natureza humana. Porque as leis de natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, ou a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam,
que é a regra de ouro na sua forma positiva, tem a regra de ouro no sentido negativo, restritivo, né? Não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam, e aqui ele coloca na sua forma positiva, portanto, é uma posição ainda que não é liberal propriamente, não está propriamente ligada ao liberalismo. A gente depois vai ver isso. E aí ele diz: porque as leis de natureza, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem espada não passam de palavras sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Preste atenção aqui, essa frase é, para mim, muito emblemática. Os pactos sem espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. A posição aqui do Thomas Hobbes. Portanto, apesar das leis de natureza, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade como proteção contra todos os outros. Então, ele está justificando aqui a existência de um poder que seja maior do que o poder individual de se autodefender. Essa é a fundação da ideia do Estado moderno, e depois também o sociólogo Max Weber vai também falar, vai utilizar o termo monopólio da violência do Estado, né? Vai dizer que é o Estado quem tem a prerrogativa do uso da força. E o contrato social, basicamente, essa ideia aqui tem a ver com isso, com a instituição, a legitimação, o oferecimento de um porquê, de uma justificativa para o funcionamento do Estado, o Estado na sua forma moderna, como a gente entende hoje, ser como ele é. Em grande parte, nós ainda vivemos debaixo dessa lógica e somos devedores ainda dessa filosofia do Thomas Hobbes. A única maneira de instituir um tal poder comum capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, então preste atenção, é uma defesa contra o outro, contra o inimigo externo, mas também uma defesa contra o inimigo interno, contra o próprio cidadão do próprio país, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor, trabalho, e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. É conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns. Todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão assim reunida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força
que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, para encerrar aqui tem uma teoria da soberania, tem uma ideia de como funciona o poder soberano e do que ele implica. Implica, inclusive, a nossa obediência, implica essa ideia de um pacto que a gente passaria, então, de um Estado que é um Estado não está totalmente localizado na história, mais ou menos mítico, talvez, né? Não tem um certo tempo para isso, mas um Estado em que ainda não existia um tempo, né, vivido, que ainda não existia o Estado civil propriamente, o poder político propriamente, e existia então ali a guerra de todos contra todos, a pura desmedida, não havia nem lei nem justiça, e também não havia então injustiça. Alguém cometia um crime, enfim, um ato contra você, você ia lá e se vingava do jeito que você bem entendia, e pronto, e não tinha nem um certo e errado. Mas na avaliação aqui já dos filósofos políticos que querem instituir e justificar o funcionamento do Estado moderno, claro que é preciso ter uma orientação, um critério para garantir a paz, a segurança, para garantir, inclusive, que os frutos do trabalho do ser humano, que está ali, então, nesse começo de modernidade do século XVII, né, o capitalismo e a colonização estão avançando, se desenvolvendo, o que se quer garantir é o funcionamento desse novo tipo de sociedade. E aí toda uma teoria política, então, é mobilizada. E a gente quer pensar, eu quero saber também de vocês, o que vocês pensam dessa teoria, como que a gente se posiciona em relação a isso, quais os problemas que essa teoria traz, ou na avaliação de vocês, quais as vantagens que essa teoria traz. Enfim, é isso, para a gente pensar criticamente. Agradeço a sua atenção.